Meu Deus, não fazem isso. Falamos difícil, sobretudo as dificuldades que o nosso povo tem passado. Estamos debaixo de uma autocracia que mantém o poder sobre todos nós e que, portanto, durante este mandato, esta legislatura, apesar dos resultados eleitorais reais, nós não vimos quaisquer tipo de alterações. Antes, pelo contrário, vivemos num contexto de apertar o cinto, de mais desemprego, de uma dívida externa e interna ainda maiores, de grandes dificuldades de implementar projetos com impacto social e, sobretudo, com uma tendência ainda maior dos mecanismos do Partido Único serem implementados e, portanto, criarem uma situação difícil para todos nós e para aqueles que são vulneráveis em particular. Também vivemos uma conjuntura internacional muito difícil, com guerras em vários sítios do planeta e, neste momento, uma guerra forte e emergente na África Austral. Isto faz com que haja um desvio muito grande dos recursos internacionais e de várias nações para o esforço de guerra, dificultando ainda mais o cumprimento de uma agenda social que deveria ser implementada quer a nível internacional, quer a nível nacional. E por esta razão, as desigualdades que ao longo deste século aumentaram, continuarão a aumentar. O Bloco Democrático tem que estar atento a todas estas nuances da vida interna e internacional e identificar os pontos, os momentos em que podemos ter ou fazer a inflexão, sobretudo a nível interno. 2027, por consequência, coloca-se como uma oportunidade para podermos lutar contra esses grandes desafios, na medida em que 2027 é efetivamente o ano eleitoral. E já notamos pelo ambiente político interno que as atenções começam já a estar viradas. Do ponto de vista do calendário angolano, 2 anos para lutar por eleições é o tempo adequado. Queremos resolver o nosso problema em 2027. Queremos derrotar a autocracia em 2027. O problema reside em qual é o instrumento que vamos utilizar para que efetivamente isto aconteça. E desse ponto de vista, começamos a viver um período complexo. Então esperamos que este nosso conclave seja um importante contributo para encontrar luz, para encontrar força, para encontrar dinâmica, para conseguirmos resolver este grande desidrato. E é por essa razão que vamos ter todo um conjunto de discussões sobre a situação política nacional e internacional. Vamos ver o estado da nossa organização com realismo e ver o que ainda devemos fazer durante esta nossa legislatura até o final deste mandato para podermos entregar uma organização o melhor possível àqueles que vão prosseguir o rumo do nosso partido, quer do ponto de vista organizativo, quer do ponto de vista das ideias. Vamos ver as questões disciplinares pendentes e por causa da luz que precisamos ter, mas com a preocupação de encontrarmos em 2025 as tarefas, as ações que
em coerência com 2027, podemos então implementar para que efetivamente houve um conjunto de dificuldades para podermos organizar esta nossa reunião e, portanto, há naturalmente falhas que gostaríamos que todos nós pudéssemos então superar com o tempo que temos para ler os documentos e podermos ter uma reunião agradável. Felicito a Comor por, apesar destas falhas, nos pôr aqui reunidos. Trabalho este que naturalmente ainda não acabou, porque ao longo dos 3 dias que vamos também associar com a abertura do nosso ano político amanhã, ainda a Comor tem um conjunto de tarefas que vai continuar a desenvolver. Espero que os debates aqui sejam debates tranquilos e fazemos esta advertência porque ainda há muitas dificuldades no nível de maturidade dos nossos membros dirigentes do Bloco. Há falta de serenidade na abordagem de muitas questões, há muitas atitudes egocentristas de pensar que quando falamos a verdade está só connosco, muita dificuldade em partilhar ideias, muito facilitismo na qualificação de uma ideia diferente da nossa e, portanto, neste conclave devemos fazer todos os esforços no sentido de podermos ter discussões tranquilas, assertivas. Não significa que isto seja a não crítica, não é isso que eu estou a referir. Crítica deve ser feita no lugar devido, na hora própria e da melhor forma possível para ser algo contributivo para os trabalhos que aqui vamos iniciar hoje. E essa tranquilidade é importante, porque neste momento há um debate no seio da Frente Patriótica Unida. E nós precisamos aqui de encontrar soluções para o caminho que vamos seguir. E temos que as encontrar com tranquilidade, com profundidade, com capacidade de análise. Hoje, na FPU, há problemas relacionados com desconfianças. Há problemas de equacionamento de caminhos divergentes para podermos atingir os nossos objetivos e, portanto, toda esta situação precisa e carece de ser analisada por nós, por forma a que efetivamente possamos encontrar o melhor caminho para o país, aquele que assegura os objetivos que nos propusemos enquanto políticos e que nos permita melhores condições de trabalho. O facto de vivermos sob uma autocracia, apesar do multipartidarismo, dificulta a agenda do Bloco Democrático. Porque o Bloco Democrático foi concebido para viver num clima de liberdades, em que a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de manifestação existe, em que um Estado de Direito existe. E isto ainda não existe no nosso país. É a luta que temos e que devemos fazer, olhando sobretudo para as condições de vida em que o nosso povo se encontra.
do eleitorado e a criação de condições para que o voto jamais seja roubado no nosso país. Formular esta equação e, sobretudo, colocar em prática os mecanismos que asseguram isto, exigem uma forte organização nossa e de todas aquelas forças que aspiram à mudança e à alternativa para o nosso país. Desejo, pois, que os trabalhos deste 9º Conselho Nacional se realizem com sucesso e, por consequência, declaro abertos os trabalhos do Conselho. Muito obrigado. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,